Olá, tudo bem? Eu sou Graziele Silveira, sou chefe de cozinha e hoje eu vou ensinar a fazer risoto de camarão e alho poró. Vamos cozinhar? Para essa receita, nós vamos precisar de 140 gramas de arroz arbóreo, 40 gramas de manteiga sem sal, uma cebola média picada, 50 ml de vinho branco, queijo parmesão em torno de 180 gramas, alho poró 100 gramas, camarão, tomate cereja e azeite. Black coffee, I'm in trouble. Black coffee, I see trouble. Man. Antes da gente começar a nossa receita, eu gostaria de contar para você um truque muito importante para o sucesso da receita do seu risoto. O fundo de legumes é a água que o arroz cozinha ao longo do processo. Esse fundo de legumes, se você não quiser fazer dessa forma que eu fiz, com os legumes e a água, você pode usar o tabletinho, aquele caldo de legumes que a gente encontra em supermercado. Mas fazendo o seu próprio fundo de legumes, o resultado é sempre melhor. Nesse caso, eu usei alho poró, cebola e salsinha. É só colocar todos esses legumes na água, deixar cozinhar em fogo baixo e aí você tem um caldo super saboroso. Lembrando que não precisa pôr sal e nenhum outro tipo de tempero. É só mesmo o sabor dos legumes cozinhando em fogo baixo que vai fazer o caldo ficar pronto. Risoto é um prato que deve ser consumido logo após o preparo. Então, assim que você fizer, você vai servir para os seus convidados. Nós vamos começar com a manteiga e o azeite na frigideira. É melhor que seja feito em frigideira o risoto, que você consegue misturar e ter o controle melhor do arroz. A manteiga e o azeite. Assim, com o azeite, a manteiga não queima. Nós vamos colocar a cebola para dourar. Como esse risoto é de camarão, ou qualquer outra carne, se você quiser usar no lugar de camarão, bacon ou qualquer outra proteína, ela deve ir primeiro antes do risoto, antes do arroz. Então nós vamos colocar o camarão na manteiga e depois reservar. E aí a gente continua. O camarão é uma carne que demora em torno de 2 a 3 minutos para ficar pronta. Então por isso nós só colocamos agora no começo, ele dá uma selada e aí nós vamos reservá-lo. E no final da receita ele volta para a panela já pronto. Se eu deixar o camarão desde o princípio da receita, ele fica extremamente borrachudo e não é isso que a gente quer. Black coffee, I'm in trouble. Black coffee, I see trouble. Man, I'm not gonna get home. Black coffee, I'm so dizzy. Black coffee, please get busy. Oh, now baby, you get home. Black coffee, I'm in trouble. I'm so dizzy. O camarão, ele já selou e aí eu vou deixá-lo à parte para a gente colocar ele na finalização do prato. Agora a gente acrescenta o alho poró. E o arroz arbóreo. Nesse momento, depois do arroz arbóreo, nós vamos incorporar, mexer sem parar, para que o arroz
incorpore na manteiga, no azeite e no alho poró também. Agora é uma parte muito importante da preparação do risoto, que é a parte onde a gente vai deglaçar com o vinho branco seco. É importante que o vinho seja branco e seco, porque ele vai dar uma acidez ao risoto que fica maravilhoso no final. Se você quiser, você também pode usar o vinho tinto, mas aí vai colorir o arroz pela tonalidade do vinho. Por isso que o vinho branco é o ideal. Essa parte de deglaçar nada mais é do que colocar o líquido nesse fundo, nessa borra que a própria carne e os legumes acrescentam à receita. Nós colocamos Não se preocupe, porque esse vinho ele evapora, então ele não fica com nenhum álcool na receita. Então qualquer criança pode comer, qualquer pessoa. Depois desse primeiro momento que o risoto a gente deglaçou com o vinho, toda essa parte de borra da panela já foi acrescida ao risoto, nós vamos começar com o fundo de legumes. Depois do vinho, o próximo passo é a adição daquele caldo de legumes que a gente fez. Ele fica bem verdinho pelos legumes e vai dar o sabor ao risoto. A gente começa com 3 xícaras do legumes. O arroz arbóreo é importante que a partir de agora você mexa o tempo todo. Dura em média por volta de 10 a 15 minutos até o risoto estar pronto. O importante é misturar para que o grão do arroz, esse arroz arbóreo, ele solte toda essa cremosidade que ele tem, que é característico dele, que é o amido. Esse amido que vai fazer com que o risoto fique bem cremoso. Então, quanto mais você mexe, mais você consegue a liberação desse amido para o arroz. À medida que a água for secando na sua panela, você acrescenta mais fundo de legumes. Essa quantidade de fundo de legumes, ela é muito incerta, dependendo do ponto que você precisa do seu risoto. Normalmente, o ponto correto de se comer risoto, ele é al dente, quando você morde e no meio do grãozinho ainda tem um pouquinho duro. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Normalmente, a gente prefere ele mais molinho mesmo. Então, você vai provando o grão aos poucos para você decidir qual o melhor ponto para você. Como o meu risoto já está quase bom, e eu vou fazer com tomate também. Nesse momento, eu vou acrescentar o tomate. Hoje eu estou fazendo um risoto de camarão e tomate. Você pode fazer do que você quiser. Você pode usar carne seca e bacon, ou você pode fazer um risoto mineiro com linguiça calabresa e provolone. O que manda é a base desse risoto, que sempre é, no começo, manteiga e azeite e cebola com o arroz arbóreo. O que você vai colocar depende da sua criatividade. Sempre dá certo. Usando sempre essa base e o fundo de legumes, não tem como dar errado. O risoto é um prato único. Ele não precisa de acompanhamento. Agora eu estou na parte final do meu risoto e eu vou acrescentar o queijo. Eu ainda não coloquei nenhum sal na minha receita, pelo queijo. Como o queijo a gente usa o parmesão, e normalmente não se deve usar o mussarela, porque o mussarela depois de um tempo ele fica bem borrachudo, o melhor é o parmesão mesmo. E como ele tem sal, eu deixo para salgar no final da receita.
Aqueles camarões que eu coloquei lá no começo, eles voltam já preparados para a panela. Para o risoto ficar bem cremoso na finalização, a gente coloca no último processo um pedaço de manteiga gelada. Esse pedaço de manteiga gelada, mais ou menos 20 gramas, ele que vai deixar o risoto bem cremoso, bem aveludado, sem necessidade de pôr creme de leite ou qualquer outra coisa do tipo. Depois que eu coloquei o queijo, eu provei e agora sim eu vou colocar o sal para finalizar. O restante da manteiga. E aqui ele fica bem cremoso e ainda tem um pouquinho de caldo, que é importante para a cremosidade manter quando você vai colocar no prato. A quantidade que eu passei para vocês de queijo é uma quantidade padrão, mas você pode colocar mais queijo se você quiser. Se você não quiser usar apenas o parmesão, você pode usar também o provolone, que dá um sabor muito bom. O que não aconselho muito é a mussarela, como eu falei para vocês. E tá pronto. Esse é o ponto do risoto. Ele tá bem cremoso, não está seco e tem água suficiente. A friend indeed, come build me up, come shed your light, it makes me shine. You get the message, don't you ever forget it. Let's laugh and cry.